Então, pessoal, falando sobre os campos históricos, que eu estava falando sobre o Rui Garcia, o Maurício Murati, de Lisboa ali, também que está no canal, coloquei ele também, que era o coordenador, falando da Faculdade de Lisboa, que ela é bem conceituada, ligada ao gênero, ligada ao magistério, a história do magistério, nos traz efetividade, né? Logânima, né? Maneira de sintonizar o orgasmo relacionado às pesquisas salientes, ok? Então vamos lá. Então quando eu falo sobre Rui Canário, também é inovação como processo permanente. Revista de Educação, né, Lisboa, Faculdade de Ciência, 1937. O Rui Canário e o Rui Barbosa, que é uma questão social que coloca fatores importantes ali que é realista a nossa vida. Estamos vendo aqui que muitas vezes a maioria da gente pensa que a própria guerra ela não tem a sua inteligência, mas a própria inteligência mostra para a guerra que ela não é inteligente, porque a própria guerra ela não é inteligente. Ela pode ser inteligente quando há de acabar ou há de diminuir, embora há inteligência quando nós aprendemos que há permanência de guerras, mas a maior guerra é os que está dentro de nós, ou seja, mas a maior inteligência qual é? Qual é a maior inteligência? A melhor inteligência são os fatos que acontecem eminentemente, que nós podemos reunir esses fatos e tentar resolver. Resolver já é algo importante, ok? Então o Rui Canário aqui coloca fatores importantes que relacionam a pesquisas, tá? Ligado ao processo. Lembra que eu coloquei o conceito de treinabilidade, permanência, treinamento, permanência, constância, ou seja, até a morte, ou seja, até a creatina, né? E celebramos até a nossa morte, porque celebrar é algo que possa nos dar felicidade ligado à creatina e outras substâncias bioquímicas que ocorrem, ok? Vamos lá. Então, a educação física e a inteligência. Atualmente muito se fala em escolas para desenvolver o raciocínio. A ideia é bem antiga. Já na época de Sócrates, no século V a.C., encontramos esse objetivo como fundamental no processo educativo. A própria maêutica socrática era um método que propunha levar o discípulo a descobrir a verdade e a arte de fazer e nascer as ideias. O homem, quanto ser total, não pode prescindir da inteligência nas suas ações, inclusive motoras. É muito difícil, se não impossível, estabelecer limites entre a aprendizagem motora e a intelectual. Quando acontece a primeira, seguramente está ocorrendo a segunda. A atividade física. Por isso que eu coloquei o conteúdo, atividade física, atividade humana, conteúdo, recriando conteúdo, atividade humana. Lógico, coloquei em tema central atividades humanas. Atividades humanas e o subtema, né, que eu coloquei o tema assim de relaciona, não um tema central. Agora a palavra até subtema já coloca fatores importantes. A palavra sub coloca sobre estrutura, infraestruturas que relacionam departamento ligado a centralizar o próprio tema. Você coloca negócio de subtema, ou seja, o tema central, tem um tema específico, aí fica algo mais razoável e fica limitações. Então, o homem, no ser total, nos coloca pontos de interrogativos para se autoavaliar nessas pesquisas, sendo eu um campo de pesquisa na minha vida pessoal e o plano motor histórico, o plano ligado ao planejamento e à aprendizagem, a valores intelectuais, a valores perspicazes, né? Perspicaz, que relaciona a perspicacidade, perspicaz, algo que nos dá uma maneira de relacionar no meio contemporâneo e os fatos inéditos entre o texto e o campo técnico-intelectualista, né, do homem, a tecno-intelectualização, intelectual, o intelectualismo, né, essa tecnocracia, teocracia, nos coloca uma atividade humana de integração física, mental, mas há o campo imaterial, como já citei até o Napoleão,
e o Código Civil e as civilizações em 4 milhões de anos. Aqui eu coloco aqui entre parênteses que alguns estudiosos, como Vitor Marinho de Oliveira, colocam. Estou falando de Napoleão agora não. As inferências feitas desde a pré-história e a pós-histórias, ou seja, os pré-conteúdos, pós-conteúdos. Pré-conteúdos que nós tínhamos desde épocas, começamos no campo acadêmico. Essa degenerência, né, ligada à regenerência, à abrangência, e há fatos importantes a serem reacivos. Saudamos aqui, sempre quando eu falo sobre a inteligência, é algo preliminar que nos representa uma fonte de saberes que você vai absorver, e essa inteligência você vai concretizar em fatores importantes diários. Mas é lógico que a própria inteligência vai falar para o próprio conhecimento que o conhecimento é a inteligência e a inteligência é o conhecimento, porque esses saberes estão ligados ao próprio saber. E o saber está vinculado à própria sabedoria que nós vivemos a cada dia. Regenerando ou degenerando ou não, houve um aprendizado. Esses são objetivos de reciclagem ligado a esse ápice e a própria ciência, nessa ação social. Aonde há uma ação social, há uma ação educativa. Aonde há uma ação social, há uma ação conscientizadora. Aonde há uma ação social, há uma ação prática. Aonde há uma ação social, já há uma ação operatória, consciente. Aonde há uma ação social, já há uma ação habilidosa, né, que tem os campos habilitáveis, nesse controle ligado ao poder público e ao controle neuromotor. Eu coloquei, tem a questão de um treinamento ali, coloquei um repolho, né? Tipo um repolho ali, e coloquei um campo psicoterapêutico, coloquei relacionando a você diminuir seu estresse. Tempos atrás tinha academias que faziam esse tipo de, não de maneira de má fé, mas colocava pessoas que fizeram mal para outras pessoas e colocava uma foto lá do ex-marido, ex-esposa. Alguns falaram, a Califórnia, não sei se é mitos, relaciona. Embora ganharam muito dinheiro nessa linguagem ligada ao sujeito histórico, às suas marcas e traumas. Colocam terapia. Falando, ou seja, o repolho é um trauma. Embora eu fale sobre gases, me ajuda a analisar o campo de CO2 que ocorre, nós caminhamos a cada dia. Depende também de cada pessoa, cada instinto, intestino grosso, delgado, por isso que eu falo. Depende de cada pessoa. Comer, ou seja, conhecer, ou seja, comer, o processo anabólico e catabólico, que é um instrumento que eu até usei o termo teoria flutuante, teoria futurante, que nos coloca fatores importantes ligados às permanências e às inovações contextualizadas, que coloca o Sócrates um fator primordial. Eu lembro que tempos atrás, eu conversando com uma senhorita, já moça, já passou dos 20 anos, 18, não sei como é que está no campo do arcaico atual, mas deixei um livro para ela, um livro ligado à psicologia esportiva, que colocou destaque foi o que? Sócrates. Okay? Sócrates. Para colocar uma autenticidade ligada à revolução, à concepção de mundo, à liberalidade, o aprisionamento, os muros científicos, ou seja, nos coloca virtudes ligadas ao entusiasmo, às necessidades. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que nasceu primeiro, o movimento ou o momento? Nós colocamos isso aí, eu coloquei tempos atrás, fui num shopping ali em Cariacica, Espírito Santo, e coloquei ali tipo a pergunta, quem veio primeiro, o movimento ou o momento? Aí coloquei a pergunta assim, coloquei tipo, eu estava ali naquele local, ali na criatividade, naquela manifestação motivacional interna de colocar um meio criativo para desenvolver as habilidades, ou seja, não só minha nos campos interrogativos, mas interrogar o ambiente que eu estou e que seja tecnicista ou não, ou seja, meritocrata, ou seja, fatores que venham relacionar a compreensão ligada à ciência. Aonde há uma compreensão, é difícil ser compreendido, aonde há uma compreensão, você vai ser compreendido também. Vai depender e vai haver essas independências de níveis de aprendizado. Nessa linguagem, possibilidades ligadas à liberdade humana e à sua própria linguagem, ligações ao desenvolvimento e às atividades humanas, ligada à educação física e à atividade humana. Ligada à educação física é a motricidade humana.